Ontem você acompanhou aqui no Conexão que a Amazônia enfrenta o pior período de queimadas dos últimos 17 anos. E a fumaça já se espalha por 10 estados do Brasil. Olha só a situação. Agora, como é que fica a nossa saúde diante disso tudo, principalmente em relação às crianças? Elas são as mais atingidas, principalmente com doenças respiratórias. Quem chega para dar orientação para a gente é o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e também presidente do departamento com relação à imunização, né? Então, muito obrigada, Dr. Renato Kifuri, por estar aqui com a gente. É sempre muito bom te ouvir, principalmente nesses momentos complicados, porque o tempo está seco demais, todo mundo está tossindo, espirrando, ardência nos olhos, né? E o que a gente pode fazer, principalmente em relação às crianças? Boa tarde mais uma vez. Olá, Kelly, prazer estar aqui com vocês no Conexão. Não há dúvida de que essa época do ano, né, fim de inverno, especialmente quando muda o clima em regiões onde a umidade do ar fica mais seca, baixa umidade do ar, pouca chuva, você tem complicações especialmente alérgicas das vias respiratórias, né? Nós temos um período, por exemplo, do inverno, do fim do outono, onde os vírus respiratórios circulam com mais intensidade. O vírus gosta do tempo frio, do tempo seco, mas aí você tem um segundo componente que se agrega ao final do inverno, que é justamente o tempo seco, não está frio, mas essas vias respiratórias inflamadas ou agredidas por poluição, por ar seco sem umidade, acaba favorecendo a entrada de outros vírus e bactérias, e é o que você disse, né? Não são raros pessoas, crianças, que desenvolvem suas crises de asma, de bronquite, que voltam a chiar, e ainda mais recentemente nós estamos assistindo ao aumento de casos de coqueluche, né, Kelly? O que traz ainda mais uma enfermidade que vem aí acometendo nossas crianças em especial. Doutor Renato, hoje eu fui gravar o Agro Record News, eu gravo fora do estúdio, né, em área rural. E realmente, assim, eu estou acostumada, toda semana a gente está no campo também, e realmente impressionou a gente, tanto que está seco, realmente, muita poeira no ar, e aí fica aquela pergunta, né, quando que essa situação vai melhorar um pouco? Enquanto isso não muda, o que a gente pode fazer? O que a gente deve observar em casa, principalmente em relação também às crianças, que são as que mais sentem, hein? Ótima pergunta. Tem regiões no país onde não se chove há quase 3 meses. Brasília, região centro-oeste, é uma época de muito tempo seco, né? Nós precisamos melhorar a umidade do ar que nós respiramos, né? Então, essa é a grande dica, né? Isso pode ser feito através de vaporizadores, aparelhos eletrônicos que, ligados na tomada, emitem vapor de água, ou seja, você umidifica o ar que você está respirando dentro da sua casa. Outra maneira mais simples e mais barata é colocar uma bacia de água, né? Uma bacia, quanto maior o diâmetro dessa bacia, quanto maior a superfície de água, mais evaporação de água vai ter e, consequentemente, mais úmido vai ficar aquele ambiente. É claro que numa casa maior você vai precisar de 2, 3 bacias, um para cada cômodo, mas dependendo das suas possibilidades, inaladores, né? Você pode ligar na tomada os inaladores que soltam também vapor de água, de soro fisiológico no caso. Então são vamos dizer, as ferramentas, as estratégias que a gente usa para, pelo menos no nosso domicílio, na nossa empresa, a gente melhorar a qualidade do ar em termos de umidade, né? Claro que outras coisas são importantíssimas, né? Se hidratar bem, o ar-condicionado tem que estar com seu filtro em dia, não transmitir doenças pelo ar, porque ele acaba sendo muito mais utilizado nessa época de mais calor e menos chuvas e temperaturas altas. Então, são estratégias que a gente tem para minimizar os danos à saúde. As nossas vias respiratórias, Kelly, elas precisam de umidade, porque nós temos em todas as vias respiratórias, do nariz até o pulmão, como se fossem pequenos pelos, que a gente chama de cílios mesmo, que fazem movimentos para que a gente não tenha a entrada das bactérias e vá removendo sujeira, secreção. Só que eles precisam estar hidratados, eles precisam estar com uma camada de líquido ali para que essa remoção acabe sendo efetiva. No tempo seco, no ar seco, sem umidade, esse cílio se movimenta um pouco, acumula-se secreções e daí as tosses tão frequentes que a gente tem,
os quadros respiratórios de infecções que advêm dessa secreção que acaba se infectando. Então, é importante a gente ter esses cuidados. E olha, eu sou pediatra, a gente está falando da importância das crianças, mas isso vale para todo mundo, não é só para a criançada, não. Exatamente. Agora, doutor, só a hidratação não dá conta, então, dessa questão respiratória. Aqueles sorinhos que a gente compra em farmácia são recomendados, principalmente nessa fase? Sem dúvida, a higiene das secreções, Kelly, ajuda bastante. Então, se você ou a criança está com o nariz obstruído por secreção, é muito importante a lavagem. Lavagem com soro fisiológico, ou com conta-gotas, ou às vezes uma lavagem delicada com seringas, o vapor do soro fisiológico nas inalações. Essa higienização da secreção nos protege, porque a gente remove essas secreções paradas ali e justamente previne as suas complicações. O que, por exemplo, favorece uma criança a ter uma infecção de ouvido, uma sinusite, até uma pneumonia, são essas secreções que ficam se acumulando de forma crônica. E claro, né, a criança não está bem, não está melhorando, é importante, além dessas manobras, consultar um pediatra, consultar um serviço de saúde, porque a gente às vezes acha que é uma tosse simples e podemos estar falando de uma tosse alérgica ou da poluição do ambiente, e às vezes tem uma sinusite, tem uma pneumonia, tem uma Covid, uma coqueluche, outras doenças que podem ser diagnosticadas. Então, atenção aos sinais que nós consideramos sinais de importância, os sinais de alarme nas infecções de uma maneira geral. Febre alta, prolongada, falta de ar, dificuldade respiratória, criança que está largadinha, toxemiada, gemente, pode procurar um serviço de saúde que alguma coisa não está certa. Criança gemendo, criança toxemiada largada, febre persistente ou dificuldade respiratória, são sinais que a gente orienta sempre as famílias a procurarem o serviço de saúde. Pois é, doutor, era sobre isso mesmo que eu ia me aprofundar, aproveitar essa deixa que o senhor deu aqui pra gente, que é o seguinte, vai ao supermercado, a gente parece uma sinfonia, tá todo mundo tossindo, fazendo né, porque tá todo mundo sofrendo com essa secura toda. Se a gente ignora, se a gente realmente não vê o que está acontecendo de fato, como o senhor alertou agora, essas doenças, elas podem evoluir até que ponto? Olha, tem grupos, né, obviamente, Kelly, que são mais vulneráveis, né? Então, se nós temos um adulto, jovem, saudável, um adolescente, o risco de complicações, de pneumonias, de agravamento, de hospitalização é muito pequeno. Diferente, por exemplo, de um bebê no primeiro ano de vida, de um idoso acima de 70, 80 anos de idade, de alguém que está com câncer numa quimioterapia, de alguém que está gestante, por exemplo, uma grávida, que tem uma modificações no seu sistema imunológico. Então, é importante que, principalmente as pessoas pertencentes a esses grupos mais vulneráveis, estejam mais ainda atentos, né? Porque, de novo, os sinais são esses que a gente comentou. Febre persistente, falta de ar, cansaço exagerado, criança que está gemente, inapetente, toxemia, ou seja, ficar muito abatido, é sinal de alarme em qualquer idade. Mas esses grupos, às vezes, que são mais vulneráveis, muitas vezes eles têm sintomas, a evolução pode ser mais rápida, né? A gente viu recentemente o apresentador Silvio Santos com um quadro de gripe que acabou se complicando, um indivíduo de 93 anos, né? Então, é importante sempre estar atentos a esses sinais, conforme for a idade, conforme as condições clínicas de cada um. Tá bem, não está sentindo nada, nenhum outro sintoma, um pigarro, uma tosse crônica num tempo seco, hidrate-se, tome muito líquido, faça vapor, melhore a condição de hidratação e de umidade do ambiente da sua casa, onde você dorme, onde você vive. Não melhorando, procure sempre um médico. Dr. Renato Kifuri também é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu sempre gosto de aproveitar a sua presença aqui no Conexão, doutor, para a gente falar de vacina, né? Alguma vacina pode nos ajudar no cenário como esse? De que forma manter a carteirinha de vacinação em dia ajuda todo mundo a se proteger, inclusive sobre esse problema quando enfrentamos aí um tempo seco? Fundamental, né, Kelly? Muitas dessas doenças de vias respiratórias são preveníveis por vacinas. A gente pode falar da vacina da bronquiolite, a gente pode falar da vacina
da pneumonia, a vacina da gripe, a vacina da coqueluche, a vacina da Covid-19. São vacinas gratuitas, inclusive, no Ministério da Saúde, no posto de vacinação. Então, não é inadmissível hoje a gente ter doenças respiratórias, internar uma criança, ter sofrimento, precisar ter um antibiótico, custar, inclusive, para a sociedade, sobrecarregar serviço de emergência, internar uma criança, uma doença que podia ser evitada por uma simples vacina. Então, o calendário de vacinação em dia é fundamental em qualquer momento, em momentos de doenças respiratórias, mais ainda, né? Mas não precisa estar numa época seca, ou numa época de gripe, ou numa época para colocar um calendário de vacinação em dia. Então, lembrar que crianças têm que tomar vacina de gripe aos 6 meses, Covid aos 6 meses de idade, as de pneumonia a partir de 2 meses, os adultos e idosos também precisam receber essas vacinas, a de coqueluche, para que a gente enfrente que essas vacinas nem sempre são 100% eficazes. Você pode adoecer tendo tomado a vacina, mas o risco de você adoecer com gravidade acaba sendo muito menor se você tomou essas vacinas e está protegido, pelo menos, das formas graves dessas doenças. Exatamente. Doutor, só para a gente encerrar aqui, eu acho muito importante a gente trazer mais um alerta, além dessa questão da imunização, que é o seguinte: eu estou vendo muita gente espirrando, tossindo, mas que abandonou a questão da máscara, né? E nesse momento sensível, tempo seco, tanta fumaça no ar, todo mundo sentindo os impactos do clima, quem tiver com algum sintoma, o ideal é usar a máscara, né? Não há dúvida, essa é uma lição que nós deveríamos ter aprendido, né, na pandemia, Kelly. Muitas dessas doenças são alérgicas, não são infecções, não são nada transmissíveis, mas outras tanto são, né? Muitas vezes você está com espirro, com tosse, e está com um quadro viral que pode até ser leve, pode até te permitir trabalhar, entrar no transporte público, mas não é justo você entrar com um vírus, resfriado, qualquer que seja, gripe, tossindo, espirrando e passando ali, distribuindo o vírus para todo mundo que está convivendo com você, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no transporte público, às vezes até para pessoas queridas que você vai visitar, seus avós, seus pais, seus filhos. Ou seja, é uma lição de cidadania que a gente deveria ter aprendido. Se você pensar que, em momentos como esse, 10 a 20% das pessoas estão infectadas por algum tipo de vírus, por alguma doença respiratória, é só você entrar num vagão de metrô, num trem metropolitano ou num ônibus comum qualquer e ver quantas pessoas estão de máscara. Dificilmente você vai encontrar alguém, vai encontrar 1, 2 pessoas de máscara. Provavelmente nós temos muitas pessoas doentes, transmitindo doenças e sem estar protegendo o cidadão que convive com você ali do seu lado. Então, eu acho que essa é uma educação que a gente precisa insistir para que a cidadania seja exercida por todas e todos nós nos protejamos, a nós mesmos e a quem convive conosco. Exatamente. Doutor Renato Kfouri, sempre é bom ter o senhor com a gente aqui. Eu reforço que o senhor sempre está muito disponível para realmente divulgar noções de prevenção, alertas em relação à saúde. Então, eu agradeço demais pela entrevista, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, a todos que nos acompanham aqui na Record. Um bom fim de semana a todos. Prazer é sempre meu falar com você.